A paz do Senhor, amados irmãos, e agradeço a Deus por mais uma grande e rica oportunidade de estar com os meus amados e queridos irmãos. Na realidade, estamos, pela misericórdia de Deus, terminando já este trimestre da lição de número 13, 26 de julho de 2022, a verdadeira identidade do cristão. Pois bem, já o título, ele abre um espaço para nós realmente pensarmos o que é esta identidade. E é fácil entendermos, porque cada um de nós temos a nossa identidade. Às vezes, somos abordados, dirigindo um carro e alguém, um policial rodoviário com muita presteza, acaba nos dando sinal para pararmos, e ali nós temos que mostrar a nossa documentação. E por que não só é válido se tivermos a identidade? Pois bem, em outras áreas, às vezes chegamos para fazer consulta médica e alguém já pede na recepção a sua identidade. Ali está todas as orientações e todos os dados especificamente, quando eu nasci, meu pai, sou oriundo de onde, a mamãe, etc. Por quê? Eles têm um perfil da minha vida. Inclusive, vão acabar com facilidade descobrindo até a minha quantidade de anos de vida. Lógico, está dentro da identidade. Então é seríssimo já o título, porque o título diz assim: a verdadeira identidade do cristão. Quando eu estudava, já fiquei preocupado. Se existe a verdadeira identidade do cristão, é porque existe a falsa identidade do cristão. E o Senhor Jesus, já no término do Sermão do Monte, aqui nós já estamos assim, ele traz algo muito sério para nós. E o que é? Eu quero só abordar rapidamente o que é a identidade do cristão. O textual, ele é muito objetivo, ele é muito sério já de início. Qual é a identidade verdadeira do cristão? Não é a identidade do cristão, é a identidade verdadeira do cristão. O textual, já de Mateus capítulo 7, versículo 21, e como eu disse já no Sermão do Monte, diz-nos o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Por isso que você tem, inclusive nessa TV, a vontade de Deus. Foi até assunto interessante que nós abordamos ontem no nosso culto de ensino, também em relação à própria lição da escola dominical. Nós fomos buscar alguma coisa sobre identidade verdadeira do cristão. Pois bem, queridos, se nem todo o que diz, ou o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas se eu estou servindo a Deus, eu respeito ao Senhor Deus, eu trato, por exemplo, os meus semelhantes com carinho e também ajudo na igreja, isso é o bastante? Ou então eu posso dizer assim: não, mas eu sou pastor, isso não me dá direito da vida eterna, mas sim estamos no centro da vontade de Deus. Por isso que está claro, mas só vai ter a verdadeira, ou digamos o seguinte, eu vou aqui pensar em algo assim, chegar no céu com uma identidade. Imagine só, me permita pensar assim, ou alguém lá, não existe isso na Bíblia, eu estou criando agora. Qual é a sua identidade? Não, a sua identidade é falsa. Não, mas eu expulsei demônios. Não, mas aqui está falsa. Mas como falsa? Eu disse tanto, Senhor, Senhor. Eu até orei muito, eu fiz milagres e etc. Quem faz milagres é Deus, não é o homem. Já começou errado.
aí disse, não, você não pode entrar porque a sua identidade é falsa. Ok? Então, amados, para ser verdadeira, e eu estou repetindo, vou repetir algumas vezes, diz o seguinte: a verdadeira, estou repetindo, identidade do cristão, é que eu sou da Assembleia de Deus X, não, eu sou da presbiteriana, grandes igrejas, sem problema, não estou aqui trazendo nenhum pensamento pejorativo. Não, mas eu sou da presbiteriana. Não, aqui está dizendo de identidade. Sabe de quê? Identidade do reino dos céus. Você conhece uma ilustração? Ela é bem conhecida. Alguém que chegou, um anjo levou alguém para conhecer o inferno. Apenas como uma história para nós entendermos essa identidade. Aí ele disse assim para a pessoa que é o inferno, e ele disse assim, mas tem alguém da Assembleia de Deus aí? Tem. Mas tem da presbiteriana no inferno? Tem. Mas tem da igreja Y? Tem da igreja Y, tem da X, tem da penúltima, da última, etc. Tal. Tem. Aí ele levou o mesmo personagem, pegou essa mesma pessoa e levou para o céu. E quando chegou no céu, ele olhou assim e falou, mas tem alguém da Assembleia de Deus aqui? O anjo disse, não. Da presbiteriana tem? Não tem. Da presbiteriana não tem. Ué, mas e da outra, Y, R, D, F, etc., para nós não sugerirmos aqui nomes? Não tem. Mas quem? E essa grande multidão que eu estou vendo aqui? Esses são os remidos lavados no sangue do Cordeiro. Identidade do cristão. Qual é a identidade do cristão? É fazer a vontade do Pai que está nos céus. A verdade prática nos diz, no reino de Deus, eu gosto muito dessas expressões, quando começa no reino, nós temos que nos conscientizarmos que nós estamos no reino de Deus. E nós temos que trabalhar para o reino de Deus. Nós temos que fazer a vontade do rei do reino, que é Deus. E ele diz, no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Então nós temos aqui já na introdução, eu gostaria de ler, porque também acho pedagógico, até nós lemos a própria lição, chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, olha que conclusão que o Senhor faz no Sermão do Monte, falando de identidade do cristão. Nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele disse, eles estão no mundo, mas não são do mundo, como do mundo eu não sou. E nós temos uma facilidade, lamentavelmente, de copiar a moda do reino das trevas. Falar como falam as pessoas do reino das trevas. Lamentavelmente, até negociar como negociam aqueles que estão no reino das trevas, que eu poderia trazer exemplos e que não é o momento de fazê-lo. Nessa lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas tem que ser fazer à vontade. E depois eu vou trazer rapidamente alguns versículos que vai nos ilustrar qual é a verdadeira vontade do Senhor Deus, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Não existe, queridos, evangelho light. Eu vou sair dessa denominação porque aquela lá, ela me satisfaz. Eu quero saber se vai satisfazer, se essa outra faz e prega e ensina e vive a vontade de Deus. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus.
no que consiste a identidade dos discípulos de Jesus? Está a resposta em cima. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. A condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras, mas não de atos. O amor, o nosso versículo lá de Gálatas, quando fala especificamente a diferença das obras da carne com o fruto do Espírito, você vê lá que começa o fruto do Espírito com o amor. Fala também de benignidade, fala de mansidão, fala também de fé, de domínio próprio. Então, ele diz assim, e ele repete o texto aqui de Mateus 7:1, que nós já comentamos, mas eu gostaria de também ler o que está aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que no reino, expressão reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que está dentro da lição, que Paulo se expressa de uma maneira: reino de Deus não consiste só de palavras, mas principalmente em virtudes. Então o apóstolo João ensina que não devemos também mais abaixo amar só de palavras, mas por obras e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. É claro que o Senhor não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Entretanto, eu pulo mais um pouquinho para frente da nossa lição. Diz-nos o seguinte: entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, mais do que isso, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas aos senhorios do nosso Salvador. Nesse slide que você está vendo aqui na nossa televisão, está muito claro. Nós temos aqui, prestem bem atenção nesse jovem com a mão na cabeça. Ele tem que tomar uma decisão, e ele tem dois caminhos nessa decisão. Ele está pensando se ele vai pela vontade dele ou se ele vai pela vontade do Senhor Deus. É aqui exatamente que está a identidade do cristão. O que é que eu vou fazer, meu Deus? Mas se eu fosse para esse lado, esse é o caminho largo. Esse aqui vai entrar muita gente pelo caminho largo. Mas o caminho estreito e porta apertada é que leva você para a eternidade. Mas para isto, você tem que tirar a carteirinha, me permita dizer assim, da identidade do cristão. Não adianta eu dizer para você, mas dá licença, eu tenho 40 anos de membro. Isso não, o Senhor Jesus não está em nenhum lugar na Bíblia que aquele que completar os 40 anos de fé já está garantido a entrada no céu. Não está isto. O ladrão da cruz não tinha nenhuma semana, mas se arrependeu, e Jesus disse, você sabe disso: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um arrependimento sincero, um reconhecimento que o Senhor Jesus é o verdadeiro Salvador e único da humanidade. Mas ele não viveu, não deu exemplo, não tinha tempo de exemplo nenhum, ele estava partindo, ele estava morrendo, os três ali na cruz. O outro praguejava, ele não, ele reconhecia ao Senhor Jesus e, no entanto, entrou na eternidade. Então, não é tempo, porque se fosse de 40 anos, não dava tempo para ele entrar na eternidade. Não é isto. Pode ser em milésimos de segundo de você entrar na eternidade.
mas você tem que ter o arrependimento da salvação e arrependimento dos seus pecados. E depois, a doutrina da salvação é você realmente já está agora justificado, você agora já está justo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E daí para frente tem a regeneração e principalmente a santificação. Pois bem, para sair apenas e tão somente desse slide que eu trago como fortalecimento para nós entendermos, e quantas vezes eu vou te confessar algo que você talvez pensa que eu sou diferente. Eu já cheguei como pastor numa situação desta. Meu Deus, e agora? Como que eu faço? Dobra o joelho como eu fiz. E eu termino a minha oração dizendo assim, neste caso, Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade. Mas nós temos alguns detalhes, então é conhecer, você está vendo esse slide, é compreender, é entender a vontade de Deus por meio do quê? Da sua palavra. Isto está aqui, olha, bem embaixo, é sabedoria espiritual. Porém, queridos, nós temos 24 horas por dia. E o seu dia é o mesmo do meu e o meu é o mesmo do seu. Quantas vezes nós nos deparamos ou nos encontramos lendo a palavra do Senhor ou estudando a palavra do Senhor em 24 horas? Aí eu posso dizer a você, mas eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. Mas são 24 horas. Dorme 8 horas, ainda fica muitas horas pela frente ou não? É evidente que fica. Mais 1 hora para almoçar, 1 hora para jantar, etc. No final tem ainda 6 horas pela frente. E nós não fizemos absolutamente nada em conhecer, como está aqui, em conhecer e compreender. Se eu não estudo, como é que eu vou conhecer a própria vontade de Deus? E, consequentemente, sem fugir da lição, não terei a identidade de cristão. Consequentemente, estou com a minha salvação em risco, porque não estou fazendo a vontade de Deus. Submeta o seu desejo à vontade de Deus. Aqui em Efésios, você está vendo, Efésios capítulo 5, versículo 17. Por esta razão, nos diz, não vos torneis insensatos, loucos, débil, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós não podemos e não devemos dar nenhum passo sem que o Senhor nos dirija, sem nós pedirmos a sua orientação. Eu já passo da minha vida de adolescente, já passei também minha vida da mocidade, já estou adulto, já estou na terceira, eu não sei se tem quarta, estão criando agora uma quarta etapa da vida, né? Mas se criaram a quarta etapa da vida, eu já entrei também na quarta etapa da vida. Então, eu acumulei também algumas experiências básicas para a minha vida que eu posso ajudá-lo. Não faça absolutamente nada sem que você tenha a aprovação do Senhor Deus. Pois bem, o tempo passa rápido e eu quero ainda passar para você olha que ensinamento na oração do Pai Nosso. Olha aqui, Mateus capítulo 6, versículo 10. O que é que diz? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E diz mais, na terra como aqui embaixo, olha, no céu. Quem que ensinou essa oração? A oração muito conhecida do Pai Nosso. Eu estou pedindo, quero entender, ao meu Senhor, devo fazer essa oração diariamente? Sim. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra, em mim, como no céu. Faça a tua vontade para os meus filhos. Faça a tua vontade também para a minha família. E é uma oração simples, rápida, mas de uma profundidade muito grande. Então eu espero que realmente, eu quero chegar já no tópico 2,
em quem estamos alicerçados, porque a lição também, ela aborda a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu tive a oportunidade, em uma fase de um dos cursos que eu fiz, de visitar a fábrica do submarino atômico do Brasil, já há alguns anos. A primeira abordagem, ou seja, a partir do momento que nós fizemos toda a documentação, fomos identificados e começamos com 2, 3 instrutores a fazer as visitas, a primeira me chamou a atenção. Primeira observação, ele disse: olha, acontece o seguinte, esse endereço que nós estamos, esse município que nós estamos, foi escolhido a dedo. E eu pensei, deve ser logística, né? Se foi escolhido a dedo, talvez vai para sair para o próprio mar, eu não sei como que vão levar o submarino, não entendo, não é a minha área. Eu estava ali interessado em ver uma série de detalhes, né, que valeu a pena. Aí ele disse assim: foi visitado vários municípios, várias cidades, mas de todas elas foi escolhida essa. Sabe por quê? Porque uma das maiores rochas, nós estamos com a fábrica do submarino em cima dela. E isto nos dá, eu ouvindo isto, e ele não disse que era pastor, ali nós estávamos tecnicamente em outro assunto. Isso, ele disse, nos dá muita segurança. A base para criar essa fábrica, a primeira coisa, tinha que ser uma das maiores rochas, e nós estamos em cima da maior rocha. Me alegra, querido, que você só pode estar em cima a sua vida da maior rocha, espiritualmente falando, no sangue de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, só isso. Essa é a maior e única rocha que você pode estar alicerçado, porém, fazendo a vontade do Senhor Jesus. E ele diz ali: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Então, me chamou a atenção, e depois entramos, teve lugares que nós não pudemos, inclusive, visitar, que havia técnicas, né, que não deveria ser divulgado, e assim eles fizeram. Então nós vemos aí, queridos, que orar seja feita a tua vontade significa o que eu já disse. Nós alegamos sinceramente que de Deus seja cumprido tudo em nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Aqui está o segundo plano, né? O plano eterno na nossa vida. Nós temos também em 1 Timóteo, olha que interessante que diz, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável, que diz, diante de Deus. O que é aceitável diante de Deus, nosso Salvador? O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Eu grifei sejam salvos, porque esta é a primeira vontade de Deus. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você já começou e já eu diria até assim, numa palavra bastante simples, né? Você se jogou já nos braços do Senhor para que Ele faça a vontade. E já, porque está dizendo que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. E não só isso, mas cheguem, você viu aqui? Ao pleno conhecimento da verdade. É o estudo da palavra de Deus, é a santificação. Você não pode começar um dia sem antes ler a Bíblia. Hoje nós lemos Salmo 139, eu e minha esposa. Que profundidade! Você já se alimenta, você sai alimentado. Depois nós lemos Isaías capítulo 53, que coisa linda! Quanto que o Senhor Deus fez através do seu único Filho Jesus Cristo para me salvar.
o Senhor Jesus, ele não fez a vontade dele, porque ele não tinha pecado. Ele morreu por mim e por você. E nós temos ainda em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, que você está vendo aí. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Dissolução é como alguém pegasse uma água e jogasse uma colher de sal, por exemplo. Você vai mexendo, você dissolveu, por isso que dissolução vem de dissolver. Então, o vinho, as bebidas, só levam às dissoluções. Mas ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, entre salmos, entoando, louvando, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A nossa fala é a fala do reino da luz. Isto é a vontade do Senhor Deus. Santificação, corpo e espírito. Ainda 1 Timóteo capítulo 4, 3 e 4, que nos diz, pois esta é a vontade de quem? De Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba, inclusive, possuir o próprio corpo e a santificação em honra. Você observou que está assim, pois esta é o quê? A vontade de Deus. Então devemos buscar a vontade de Deus. Pois bem, nos alicerces que eu falava, inclusive, dessa minha experiência, em quem estamos alicerçados? E ele traz aqui algo que, eu diria, pedagogicamente, não teria um exemplo maior, porque todos conhecem alicerce. E nós tratamos, pela minha experiência, não sou engenheiro civil, mas sempre estou envolvido em templos que nós estamos criando, quando eu digo criamos, desculpe, nós estamos construindo, não deixa de ser criar. E nós estamos vivendo um momento agora de uma das nossas congregações que nós precisamos, acredite, derrubar. Derrubar por quê? Depois de 20 e poucos anos, ela começou a dar uma série de trincas e, inclusive, ela é feita numa área rural, uma congregação pequena, porque nós temos nessa área rural 10 a 12 famílias que vão na sede do local, mas é um pouco longe, então de semana eles vão nessa congregação ligada a essa sede que está ligada a nós também. Quando eu falo sede, eu estou falando de sede de congregação. Essa é uma subcongregação. E na época, acabaram fazendo os tijolos de uma maneira artesanal, parece-nos que não colocaram muito cimento, não estou fazendo nenhuma menção absolutamente do que fizeram, porque durou mais de 20 anos, graças a Deus. Chegou o momento, nós precisamos derrubar. Chegou lá, começou as trincas e, pasmem, com empurrão cai a parede toda. Isso daí é uma construção. Como é que está a tua vida construída? Mas aí descobrimos depois, com técnicos da área, mestres de construção, que o terreno ele é bastante úmido. Pasme você, se você fizer meio metro, 60 centímetros de cavar ele para você fazer uma estrutura, começa a minar água. Bom, então nós precisamos tomar uma série de decisões. Foram chamados técnicos. Então vocês podem construir? Pode, mas vocês têm que dobrar e a qualidade do ferro, a quantidade do ferro, vocês precisam dimensionar muito mais. Agora o ferro vai ficar mais caro, mas nós vamos dar sustentação. Vocês vão precisar ter uma bomba e abrir 2 metros de fundura. Eu falei, meu Deus, se em 60 centímetros está dando água, se desce 2 com trado, né? E isso aí como que vai ficar? Vai dar muita água. E sim, depois você coloca as bombas, você tira aquela água e joga a estrutura toda de ferro, são armados, né?
dentro daquele buraco sem água e coloca já o concreto, só que sem água. E joga lá, soca que vai resolver e tal. E fizemos e estamos agora já no baldrame. E graças a Deus, bateu o que eles disseram. Precisamos investir sim, mas em numerários. A vida espiritual, onde é que nós estamos alicerçados? Se você, se eu, se nós não estivermos alicerçados na rocha, a importância está dizendo aqui do bom alicerce. Essa nova congregação, ela será para 100 pessoas, mais ou menos, 120 pessoas. E ela pode, talvez, levar um recurso bem maior do que se eu fizesse uma congregação para 200 pessoas em cima de uma rocha. Nós temos ali um terreno realmente minado, com água, etc. Mas já teve uma com qualidade inferior na sua construção, que durou 20 anos. Agora, lá não tinha um ferro, para você ter as colunas, não tinha coluna. Fazendo coluna, aumentando o tal, etc. A nossa vida é isto. Se nós construirmos, ele diz aqui dentro da nossa lição, a nossa verdadeira identidade. Se nós construirmos na rocha a nossa casa espiritual, ele diz, vem os ventos, vem a chuva, vem as tempestades, mas ela se mantém. Porque ela está construída, essa edificação está construída em cima de uma rocha. Espiritualmente falando, a sua vida tem, a minha, a nossa tem que estar construída em Jesus Cristo. Você já, só falando de identidade, me vem à mente, para nós já estarmos caminhando para o final, para você entender quantos que são pegos pela própria polícia e algumas alfandegárias, né, na área de um país para outro, etc., com a identidade falsa. No céu não dá, no céu não entra. Ou nós temos uma identidade, onde nós estamos, a identidade cristã. E eu vou repetir para você e lembrar só de mais um detalhe. Regozijai-vos, diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18. Sempre no Senhor sem cessar, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta o que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a nossa vida estar alicerçada em Cristo. Porque ele diz de uma outra casa que edificou a sua vida em cima de areia. E aí vieram os temporais, etc. E na realidade trouxe dificuldade muito grande. E aqui eu termino nesse slide fazendo, você está vendo aqui, fazer a vontade de Deus. Ou a casa vai cair, desculpe o termo. E em Mateus capítulo 12, lá em cima, Mateus 12, 50, nos diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é. Ele diz, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, fazendo a vontade de Deus, nós participamos, já somos da família do Senhor Jesus. Que lindo. Mateus 7, 21, que nós já lemos, que é do nosso, e eu repito, porque é fantástico, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você está vendo aí, é o segundo versículo que nós colocamos também aqui para você ver. E mais interessante para finalizar, Mateus 26 e 39, olha só, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Ele prostrou sobre o seu rosto. E disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como o quê? A tua vontade. Ele rendeu voluntariamente a vontade de todas as coisas a seu Pai. Façamos a mesma coisa. Identidade de verdadeiros cristãos. Amados, obrigado por estar conosco nesse segundo trimestre, os valores do reino de Deus. Também convidamos para você estar na primeira lição do terceiro trimestre, que são os ataques contra a Igreja de Cristo. Evidente, quero fazer também um convite, principalmente a todos os nossos irmãos de Cruzeiro.
No próximo domingo, dia 26, nós estaremos recebendo nada mais, nada menos que o meu e o seu pastor, o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Com eles, nós teremos mais 10 pastores presidente. Nós estaremos participando de uma grande Santa Ceia com todo o campo de Cruzeiro. É exatamente nesse domingo, como eu disse, às 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado especial. Meu abraço e a minha gratidão por tudo que você tem nos acompanhado. Espero ter cooperado e colaborado com o assunto também desta lição.